Vamos lá então, Lucas 22, versículo 31 ao 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. Versículo 47. E falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. E Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saíste com espada e porretes para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo o assentado perto do fogo, fitando os olhos, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, eu não te conheço, não o conheço. E pouco depois, vendo o outro, disse também: Tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltou-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe disse: Hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pai, eu quero te dar graças, Senhor. Meu Deus, nessa manhã, Pai, por poder estar aqui, Senhor, em Tua presença com os meus irmãos. Senhor, e agora nós estamos, Senhor, totalmente abertos e expostos, ó Pai, à Tua palavra, Senhor. Pai, na verdade, Senhor, Deus, não é apenas que a Tua palavra que estará sendo exposta, Senhor, ao nosso coração, mas nós, ó Pai querido, como na mesa de um médico, Senhor, ó Pai, ó Senhor, ali desnudo, Senhor, com a nossa alma, Senhor, meu Deus, o nosso coração, Senhor, ó Pai, está totalmente, Senhor, aberto, Senhor, para o Senhor, ó Pai. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha trazer, Senhor, nesta manhã, restauração através da Sua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai querido, venha abrir, Senhor, ó Pai, o nosso entendimento. Venha, Senhor, trazer esclarecimentos, ó Pai, e trazer cura sobre a nossa alma, em nome de Jesus, ó Pai querido. Fale com cada um de nós, ó Deus, e edifica-nos, ó Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho certeza que você já leu essa passagem, já ouviu muitas mensagens acerca dela, porque é uma passagem assim que fala muito ao nosso coração até hoje. Sabe por quê? Porque Pedro, ele é a figura mais emblemática do Novo Testamento. Se a gente for assim comparar a nossa atitude hoje como cristão, dificilmente alguém vai poder bater no peito e falar assim: olha, eu analisando a minha vida,
eu vejo que eu sou semelhante a Paulo. Aguento qualquer coisa. Sei ser fiel na fartura, como também na escassez. Sei ser fiel quando estou sendo ali reconhecido pela igreja, mas também quando estou sendo açoitado pelos perseguidores. Muitos de nós não vamos passar, não é, nesse teste. A gente fala, não, com Pedro eu não pareço. E aí, se a gente olha para João, a gente fala assim, eu acho que João tinha muito amor, e o meu coração ainda é um pouco cabeludo, meu coração ainda, sabe assim, ainda tem algumas coisas, meu coração não consigo derramar amor sobre as pessoas, e a gente fala, não, como João também eu não consigo ser semelhante. Mas a maioria de nós nos identificamos com Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro, ele tinha muito altos e baixos. E era assim, não era coisa tipo assim de ficar bem uma semana, um mês, depois no outro mês estava mal. Não, era algo assim que acontecia instantaneamente. Você percebe que, por exemplo, quando Jesus ele faz uma pergunta para os discípulos, fala assim, quem diz os homens ser o filho do homem? Quem diz o que as pessoas falam sobre mim? Aí alguns começaram a falar assim, olha, alguns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é sacerdote, outros dizem que o Senhor veio para reinar, e de repente Jesus fala assim, mas e para vocês? O que eu sou para vocês? Pedro então ele toma a palavra naquele momento diante dos 12 e fala assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus pega e reconhece, sabe, aquela revelação que Pedro estava tendo no coração e diz, bem-aventurado és, porque não foi carne que te revelou isso, mas foi o Espírito. Não passou nem 5 minutos daquele momento, Jesus ele começa a falar, olha, então, como eu sou o Cristo, eu tenho que cumprir uma missão, porque o Cristo veio para remir a humanidade, então eu vou ser entregue, vou ser morto, e no terceiro dia vou ressuscitar. E quando Jesus acaba de falar isso, Pedro novamente toma a palavra, porque daí, tipo assim, sabe quando você recebe um reconhecimento de alguém, né? Às vezes a gente estufa o peito, né? Às vezes você está no trabalho, você faz uma coisa certinha, o chefe vem e fala assim, olha, muito bem, né? É isso mesmo. Aí você pensa, pronto, agora eu já sei de tudo aqui. Aí você vai fazer outro trabalho, você já faz tudo errado, e logo depois de uma exaltação, você recebe um puxão de orelha. Pedro, aconteceu isso, porque quando Jesus falou, o Filho do Homem precisa morrer e ressuscitar, Pedro levantou a voz novamente e falou assim, tenha compaixão de ti, Senhor, isso nunca vai acontecer contigo, eu não vou permitir que isso aconteça. Na mesma hora, o mesmo Jesus que olhou para Pedro e falou assim, bem-aventurado és, ele olha para aquele homem e fala assim, para trás de mim, Satanás. Olha só que montanha russa que ele vivia. Outro episódio, quando Jesus, ele fica um tempo ali no monte orando, tendo comunhão com o Senhor, e fala para os discípulos, olha, atravessem a margem do rio, vão para o outro lado que depois eu alcanço vocês. E quando os discípulos foram, Jesus ele começou a caminhar sobre as águas, e todos ficaram atemorizados, e Jesus falou assim, olha, sou eu, fiquem tranquilos, sou eu. E Pedro então, novamente cheio de audácia, cheio de fé, ele fala assim, Senhor, se és tu, fala para mim ir te encontrar sobre as águas. E Jesus fala, então vem. E no momento em que ele começa a caminhar sobre as águas, antes dele chegar em Jesus, ele começa a tirar os olhos do Senhor e colocar os olhos na força do vento, na força das águas, e ele começa a perder a sua fé ali e começa a afundar. Você percebe que parece que na nossa vida isso também é muito recorrente. Sabe, às vezes você vem, tipo, para ter um momento de comunhão com o Senhor, seja no seu quarto, com a porta fechada, e você orando e buscando ao Senhor, ou você lendo a palavra, ou então em uma célula, em um momento de culto, e você sai daquele ambiente, sabe, parecendo um leão. Sabe, tipo assim, se sente fortalecido e fala, não, agora nada vai me parar, agora eu vou decolar. Aí chega segunda-feira, você já não está igual um leão, você está igual um gatinho, acuado, com medo, faltando fé em seu coração. Então Pedro, ele é a figura mais emblemática, é a figura que mais nós, tipo, temos semelhança. E o que nós vamos falar hoje, eu quero mostrar para vocês que Jesus permitiu que alguns processos acontecessem em Pedro. Porque, queridos,
Deus, ele não faz remendo, certo? Deus, ele não quer remendar a sua vida. Deus, ele não quer fazer de você um vaso remendado. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Amém? E para que isso aconteça, é necessário um processo. É necessário que Deus, ele opere da maneira dele para que ele faça com perfeição. E no meio desse processo, a gente acaba se conhecendo. Porque se você pensa que você se conhece, queridos, eu te digo que você não se conhece 100%. Basta vir uma adversidade, que você começa a tomar atitudes, que você mesmo fica horrorizado com você. Fala, meu Deus, como que eu tenho coragem de ser assim, Senhor? Tanto tempo te conhecendo, tanto tempo caminhando com o Senhor, como que eu ainda tenho essas atitudes? Aí você percebe o que você na verdade é. Amém? Mas há restauração para todos nós. Porque se houve para Pedro, esse homem que era uma montanha russa, houve restauração, para nós também vai haver. Amém? Glórias a Deus. Tem algum Pedro aí? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Bom, Pedro, ele pensava que ele era muito forte. Ele pensava que dos 12 ali, ele era a pessoa mais preparada, que não haveria nele falhas. E realmente ele teve um destaque muito grande sobre os 12, tanto que quando Jesus ele partiu para o céu, ele ficou assim meio que como o apóstolo responsável pela igreja primitiva. Ele que era mais ou menos como se fosse o líder maior ali, certo? Não que Jesus tinha instituído, mas é porque ele recebeu essa graça de Deus. E quando ele pensava que ele estava forte, era o momento que ele estava mais frágil. Na nossa vida é dessa maneira. Sabe por quê? Quando Paulo ele fala assim, quando eu penso que estou forte, fraco eu estou. É porque a pessoa que ela pensa que está forte, acaba entrando num sentimento de autossuficiência. Ah, eu já estou fortalecido, não preciso jejuar. Já estou fortalecido, não preciso orar tanto. E é nesse momento que a gente se torna então vulnerável. Mas no momento que você está enfraquecido, se sentindo enfraquecido, você está sempre buscando ao Senhor. É por isso que a Bíblia fala que quando você está fraco, na verdade você está forte. Porque você está se colocando debaixo da dependência de Deus, do cuidado do Senhor. Então o primeiro degrau da queda de Pedro, para ele poder ser restaurado, é a presunção. Pedro, ele tinha esse coração autoconfiante. Ele confiava muito em si mesmo. Olhe comigo o texto de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Glórias a Deus. E o versículo 29. Vamos ler o versículo 27 em diante. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Olha a presunção do coração de Pedro. Gente, Jesus, era ele que estava falando. Ele falou assim: olha, todos vocês vão se escandalizar, porque já está determinado, já está escrito que o pastor seria ferido e as ovelhas ficariam desesperadas, ficariam dispersas. Pedro então, ele pega essa autoconfiança em seu coração e fala assim: olha, Judas pode fugir, João talvez, Tiago quem sabe, André eu tenho certeza que vai correr, mas Jesus, eu estou contigo. Tamo junto. Ele era presunçoso. E às vezes nós temos essa atitude também. E é aí que mora o perigo. Sabe qual o pecado que é mais perigoso para você? É o pecado que você pensa que você nunca vai cometer.
É o pecado que quando você olha para as pessoas que estão cometendo, você fica horrorizado, você fica escandalizado, e você pensa, jamais eu vou ter essa atitude, jamais eu vou fazer isto, jamais eu vou cometer esse pecado. Era a presunção do coração de Pedro. Ele falou, todos podem cometer esse abandono, todos podem cometer, Senhor, essa injustiça, mas eu estou contigo até o final. Era um coração presunçoso. Por isso, queridos, quando o salmista ele fala, maldito é o homem que confia no homem, não está falando que eu sou maldito se eu confiar no Natan, não é isso. Na verdade, eu sou maldito se eu confiar em mim mesmo, como sendo autossuficiente. Amém? Então nunca deixe de depender de Deus, nunca fique desatento aos alertas de Deus. Sabe, às vezes você sai da sua casa e você vem para a presença do Senhor aqui em um momento de culto, e Deus ele fala conosco sobre pecado, e você começa a pensar, poxa, mas eu não estou fazendo isso, eu não estou cometendo isso. Amém, glória a Deus que você não está, mas você não está ileso de não fazer um dia. Por isso esteja atento aos sinais de alerta de Deus, porque Jesus ele lançou esse sinal de alerta, falou, todos vão me abandonar, e Pedro pensava, não, todos não, espera aí Jesus, todos não, eu vou ficar com o Senhor. Ele tinha um coração presunçoso. O segundo degrau da queda de Pedro foi a sua indolência, sua indiferença. Sabe quando você fica desatento com a estação que você está vivendo? Nós falamos um tempo atrás sobre frutos do Espírito, falamos sobre paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o nosso coração, mas isso não quer dizer que você tem que ignorar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você tem que estar atento. Sabe, querido, se a sua família está sendo destruída, se os seus filhos estão se perdendo, você não pode ficar tipo assim, não, está tudo bem, não está tudo bem. O seu coração pode estar cheio de confiança, crendo que Deus vai restaurar, e Deus realmente restaura, mas você tem que entender que não está tudo bem. Se é tempo de guerra, é tempo de guerrear, não é tempo de baixar as armas, não é tempo de descansar. Vamos abrir comigo o livro de Lucas capítulo 22, eu quero ler com vocês o versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Olha o alerta de Jesus. Ele diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aqui Jesus ele estava falando que, olha a linguagem que ele colocou no plural, certo? Satanás vos reclamou. Ele não estava falando apenas para Pedro, embora Pedro ele fazia parte da conversa principal, mas estavam todos. Ele disse, Satanás pediu para peneirar vocês, os 12. Mas ele sabia desse coração de Pedro, e ele disse, mas Pedro, eu roguei por você, porque você pensa que você está forte, e na verdade você está correndo um grande perigo, você está dormindo em meio de uma batalha. Vamos comigo para Mateus capítulo 26. Mateus 26, aqui quando Jesus ele foi para o Getsemane, versículo 36. E em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus ele leva esses homens para o lugar de oração que era de costume, para um monte, para um jardim, e ali ele deixa o grupo e chama Pedro, Tiago e João e fala assim, vamos subir um pouquinho mais alto comigo, e que eu quero compartilhar algo com vocês. E quando estavam os três ali, Jesus ele abre o coração.
e mostra para eles a fragilidade que ele estava sentindo como homem. Porque quando Jesus ele se fez carne, a Bíblia diz no livro de Filipenses que ele se esvaziou de si mesmo. Então havia momentos em que o Espírito, estava assim, preenchendo totalmente Jesus, e ele estava, sendo realmente agindo como Deus na terra. Mas havia momentos em que o seu coração estava aflito como um coração de um homem. E ele abriu o coração para aqueles três e falou assim: a minha alma está aflita, vigiem comigo, me ajudem. Sabe qual foi a atitude de Pedro? Foi uma atitude de indiferença. Porque quando Jesus pediu socorro, Pedro foi dormir. E às vezes nós estamos tendo esse comportamento. Às vezes Deus está nos levando, nos conduzindo a levantar as nossas armas espirituais e guerrear, orar, buscar um milagre, buscar o favor de Deus, buscar a intervenção do Senhor. Às vezes você vê que Satanás e os seus demônios estão com as garras, sobre a sua família, e você está tudo bem, eu vou tirar um cochilo, e você espiritualmente começa a dormir, quando na verdade você precisava empunhalar as armas e ficar em posição de vigilância, lutando. Jesus ele abre o coração, ele se afasta um pouco mais, e ele começa então a orar angustiado, falando com Deus, pedindo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, veja se tem alguma outra opção, para mim não passar por essa separação que eu passarei ali naquela cruz. E o coração dele todo angustiado, quando ele se sente sozinho, ele volta e encontra Pedro e os dois dormindo. E falam: vocês estão dormindo? Em tempo de batalha vocês estão dormindo? Vocês não têm capacidade de me ajudar em oração no momento que eu estou precisando? Vocês estão agindo com indiferença comigo? O que mais corta, o coração de um líder é quando ele sabe que Deus colocou para ele soldados, exércitos para trabalharem juntos, como estavam os 12 aqui com Jesus. E no momento que ele estava precisando, todo mundo estava agindo com indiferença. Gente, isso é muito triste. E Jesus ele fala: vigiem, orem comigo. E depois ele se afasta novamente e começa a orar. E novamente, depois de um tempo, ele volta e novamente os encontra dormindo. Gente, e a pessoa que estava dormindo é a pessoa que batia no peito e falava: eu estou para o que der vier com o Senhor. Às vezes a gente vem aqui e a gente levanta as mãos e fala: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, eu vou fazer a sua vontade. Mas depois, quando sai desse ambiente, a gente parece que dorme espiritualmente, e só a nossa alma fica vivendo, buscando as coisas deste mundo. Até que na terceira vez, quando Jesus ele chega, e depois de ter orado tão angustiado ao ponto do seu suor se tornar como gota de sangue, a Bíblia diz que ele fala assim: já chega, acordem, o traidor está chegando, o momento está chegando, acordem. Um coração indiferente foi o segundo degrau da queda de Pedro. O terceiro degrau da queda de Pedro foi a precipitação. Sabe quando você age no impulso? Você é precipitado, você não espera o momento certo para agir, e faz aquilo que não deveria ser feito, e ainda no momento errado. Pedro ele tomou uma atitude de precipitação, porque no momento que era para ele ter empunhalado, as suas armas espirituais e guerreado com Jesus, era o momento que ele estava dormindo. Mas quando Jesus ele estava cumprindo aquela palavra que ele disse: ninguém toma a minha vida, mas eu dou a minha vida. Jesus ele foi entregue para o sumo sacerdote, para aqueles homens que estavam prendendo, porque ele escolheu ser entregue naquele momento. Quando você começa a ler os textos do Evangelho, você vê que vários momentos tentaram prender e nunca conseguiram. Teve até uma das passagens que eles foram prender Jesus e parece como se eles ficaram cegos.
E Jesus passou no meio deles e foi embora, porque não era chegada a hora. E Jesus disse: ninguém toma minha vida, eu dou. E no momento que chegou a hora dele entregar a sua vida, então Pedro, ele se precipita e ele saca a espada. Vamos ler Lucas 22. Lucas 22 e o versículo 49 e o 50. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus, perdão, eu li o 23, é o 22, 49 e 50. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Irmãos, se você pensa que Pedro, ele queria fazer um taio na orelha do soldado, você está enganado. Ele queria decapitar ele. Ele mirou no pescoço, mas o soldado tirou um pouquinho, pegou a orelha, sabe? E ele agiu com armas carnais no momento que ele precisava agir com armas espirituais. Sabe de uma coisa? Talvez você goste de resolver as situações no grito, na força do seu braço, na razão humana. Talvez você goste de bater de frente com pessoas, de afrontar, de confrontar. E não é assim que nós devemos resolver as coisas, porque as nossas armas, conforme diz Efésios, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus, para destruir sofisma, altivez, tudo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Então não seja precipitado. Esse foi o terceiro degrau da queda de Pedro. O quarto degrau da queda de Pedro é que ele começou a seguir Jesus de longe. Como você está seguindo Jesus? Você é discípulo de Jesus, amém? Glória a Deus. Pelo amor de Deus, tem algum discípulo de Jesus aí? Amém? Como você está seguindo Jesus? Você está seguindo de longe? Ou você está seguindo Jesus de perto? Vamos ver aqui em Lucas, no capítulo 22, no versículo 55. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Perdão, versículo 54. Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Se você soubesse o perigo que existe quando você começa a seguir Jesus de longe, quando você começa a se distanciar do Senhor. Eu costumo falar que a nossa vida espiritual, eu comparo ela como uma água em uma chaleira. Quando você coloca a água para ferver, a água está geladinha, você liga o fogo, você consegue ficar até com o dedo lá dentro. E gradativamente a temperatura vai aumentando e a água vai entrando, e a água entra em ebulição, certo? Isso é quando você começa a buscar a Deus. Você chega frio, Deus começa a te tocar, Deus começa a te dar ânimo, Deus começa a encher o seu coração de fé, e você começa então a se fortalecer espiritualmente. Mas no momento que você desliga o fogo, da mesma maneira que a água ela foi aquecida gradativamente também ela começa a esfriar. E às vezes é coisa imperceptível, você não percebe, porque é devagarzinho. Seguir Jesus de longe é isso. Às vezes você está aqui lado a lado andando com Jesus, mas aí chega uma semana que você pega e você já está assim: ah, vamos caminhar aí, vamos. Aí depois você está caminhando assim: vamos. Aí daqui a pouco você está lá no final da igreja, Jesus está aqui, e você vamos. Daqui a pouco você está lá na outra esquina e fala: não, mas eu não larguei Jesus, eu ainda estou vendo Ele, estou seguindo Ele de longe. Se aproxime de Deus enquanto há tempo, queridos. Se aproxime de Deus antes que você se sinta perdido. Se aproxime de Deus antes que você se perca. E você começa a olhar para todos os lados e fala assim: agora não sei mais como encontrar. Se você nunca provou de um afastamento, se você nunca deixou seu coração se esfriar,
eu falo para você nessa noite como alerta: continue buscando ao Senhor, não permita que isso aconteça, porque depois que vem o afastamento, é muito mais difícil vir o aquecimento. Sabe, é muito mais difícil você restaurar uma pessoa que já conhece a verdade, do que você restaurar uma pessoa que nunca ouviu a verdade. Porque quando você chega para uma pessoa que não conhece a Deus, e você fala: olha, Deus te amou de tal maneira, que deu seu Filho único, para que você não pereça, mas para que você tenha vida eterna. A pessoa, ela olha para si e fala: Deus fez isso por mim. É sim, ela fez por você. Não é, Renê? Quando vai evangelizar, a gente tem muita experiência assim. E a pessoa fala: poxa, que maravilha, que amor que esse Deus tem por mim. E a pessoa então, ela se abre e se entrega. Mas quando você vai tentar resgatar um filho pródigo, um filho que se afastou, você fala assim: Deus te amou de tal maneira. Tá, eu já sei. Fala algo assim que vai mexer mais comigo. É muito mais difícil. Então, se você está percebendo que você está se afastando de Jesus e seguindo Ele de longe, corre para perto dele, se agarre nele, para que a sua fé não esmoreça. Pedro, ele começou a seguir Jesus de longe. E depois que ele começa a seguir Jesus de longe, então ele desce mais um degrau, o quinto. Sabe por quê? Quando ele estava perto de Jesus, ele estava perto de pessoas que estavam vivendo e buscando o mesmo propósito de vida. Quando você lê em Atos que a igreja primitiva, elas tinham tudo em comum, sabe, era um só pensamento, eles tinham só um foco, era servir a Deus, era adorar, era perseverar, era buscar ao Senhor. Mas quando você começa a seguir de longe, então você acaba descendo mais um degrau. Você acaba se envolvendo com más companhias. Vamos ler o versículo 55, aqui de Lucas 22. E quando se acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Basta você se afastar de Jesus, que você não vai ficar em um lugar neutro. Você vai acabar se aproximando de alguém que não tem o mesmo propósito de fé que você. Aí volta lá para o primeiro, sabe, um coração presunçoso, né? Autoconfiante. Não, eu vou manter esse relacionamento, eu vou manter esta amizade. Queridos, eu não estou falando para você ser inimigo das pessoas, não é isso. Mas estou te dizendo que se você está em um ambiente, se relacionando com pessoas que não querem, sabe, compromisso com Deus, tome muito cuidado. Essa semana eu recebi um direct de uma pessoa lá do Brasil e falou assim: pastor, eu preciso de um conselho. Olha só, era uma mulher, ela falou assim: pastor, eu tenho me guardado, já tenho mais de 30 anos, tenho me guardado, mas eu tenho uma amiga que ela é casada e ela vive traindo o marido, e ela fala para mim que eu estou perdendo tempo. O que eu devo fazer? Sabe qual foi o conselho que eu falei para ela? Falei assim: primeiro, você deve repensar se essa sua amiga deve ser a sua amiga. Porque talvez ela não precise da sua amizade, ela precisa da sua companhia. Ela não precisa da sua companhia e amizade, ela precisa das suas orações. Então, se você está falando e ela não quer mudar, é melhor você tomar cuidado, porque senão você vai cair também. Então, reveja essa amizade. E em vez de fazer companhia para ela, se afaste um pouco e faça orações, porque se ela não está ouvindo a sua companhia, talvez ela possa ser tocada pelas suas orações. Sabe o que aconteceu? Nunca mais me respondeu. Porque as pessoas não querem isso. Elas querem ficar, sabe, num lugar vulnerável, confortável. Elas querem que a gente fale assim: olha, não se preocupe com companhia não, você é a luz. Irmão, se você soubesse as densas trevas que tentam apagar a sua luz em Deus. Não estou dizendo que o reino das trevas é mais poderoso que o reino da luz, não é isso. Mas se você soubesse que você corre um risco não estando preparado
para se relacionar com algum tipo de pessoas, você precisaria ficar mais atento. As más companhias. Pedro, ele vai e ele toma lugar entre eles. Ele faz aquilo que o Salmo 1 condenava e que ele já sabia. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem caminha no caminho dos pecadores. Pedro, ele vai e ele se assenta neste lugar. Sabe quem que estava olhando ali? Eram as pessoas que queriam ver o circo pegar fogo. Eram as pessoas que queriam ver ali como se fosse uma maravilha, como se fosse assim, um espetáculo, Jesus ser crucificado. Não eram pessoas que estavam ali para falar, olha, não façam isso com ele porque ele é um homem bom, não. Eram pessoas que estavam talvez comendo uma pipoca, tomando um chá e falaram, vamos ver ele morrer. E Pedro vai e se assenta com eles. Esse foi o 5º degrau da queda de Pedro. O 6º degrau, depois que ele se assentou na roda dos escarnecedores, foi a negação explícita. Porque ele começou a sentir vergonha de assumir que ele era um discípulo de Jesus. Uma mulher chegou, uma criada, olhou para ele e falou assim, eu já te vi andando com ele. E Pedro nega, fala assim, eu não conheço aquele homem. Sabe, às vezes nós temos esse comportamento. Você está na roda, numa roda errada, que você não deveria estar, e as pessoas estranham você, falam assim, poxa, mas você está aqui comigo, mas você não é cristão? Sabe, você está tomando essa cerveja aqui com a gente, mas você não é cristão, você está fumando cigarro, mas você não é cristão. Não, eu sou assim, mas sabe, eu não sou aqueles cristãos fanáticos, não, eu tô de boa, fica tranquilo. O importante é meu coração com o Senhor. E começa através das atitudes negar Jesus. Porque a gente pensa que negar Jesus é você simplesmente fazer um pronunciamento, é você falar. E não é isso, queridos. São as nossas atitudes. Sabe, você que é um homem ou uma mulher casada, você não precisa negar que você é casado tirando uma aliança do seu dedo ou falando, não. Basta você não ter um comportamento fiel, não ter um comportamento, sabe, digno de uma pessoa casada, que você já está negando que você é casado. Você já está deixando de honrar o seu matrimônio. Pedro, ele começou então a fazer uma negação explícita. Depois ele ficou um pouco incomodado, ele saiu dali e foi para outro canto, chegando mais perto do fogo. Olha o versículo 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentando perto do fogo, fitando o olho, disse, este também estava com ele. Novamente Pedro, ele fala, eu não conheço este homem. Negação. E para piorar, Pedro, ele desce o último degrau. Ele vai para a área da blasfêmia. Versículo 73 de Mateus, vamos para Mateus 26. É um texto que também fala essa história, que narra essa história, mas ela narra com um detalhe maior. Eu quero que você abra Mateus 26 e nós vamos ler o versículo 73 e 74. Mateus 26, versículos 73 e 74. E logo depois, aproximando-se dos que estavam ali, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a praguejar e jurar, não conheço este homem. Essa palavra praguejar, ela é o mesmo sentido de blasfemar, sabe? É tipo assim, como antes ele estava só falando que não conhecia, agora ele começa a criticar Jesus, como se ele mostrasse para aquelas pessoas que ele estava sendo a favor daquilo que Jesus estava sofrendo. Olha onde esse homem desceu. O homem que
alguns dias atrás, estava batendo no peito e falando: eu vou para a morte contigo, todos vão abandonar menos eu, agora estava lá praguejando, estava blasfemando contra Jesus. E a Bíblia diz que nesse momento o galo cantou. E aí então começa um processo de restauração. Sabe, tem um ditado que diz que o ponto bom de você chegar no final do poço é porque lá no fundo você não tem outro lugar para olhar a não ser para cima. E Pedro, ele estava neste lugar, não tinha mais nada para fazer. Aquilo que ele poderia fazer para piorar mais era tomar a mesma atitude que Judas, falar: poxa, já aconteceu tudo isso, agora eu vou lá e vou acabar com a minha vida, vou me matar. Ele poderia fazer isso, mas ele teve uma oportunidade de restauração. E assim como ele desceu os 7 degraus para ser moído, quebrado por Deus e reconhecer quem ele era, ele começou então a um processo de subir devagarzinho cada degrau. E agora nós vamos falar sobre a restauração dele, e o primeiro é o olhar de misericórdia de Jesus. Volte para Lucas, no capítulo 22. Lucas 22 e o versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Eles estavam em um lugar onde um conseguia ver o outro, era um pátio, certo? Vamos supor, eu acredito que não era muito grande, vamos colocar aqui como fosse o estacionamento da igreja. Pedro estava numa extremidade, Jesus estava ali amarrado, preso com as autoridades na outra extremidade, e Jesus olhando para as autoridades e eles questionando, e espumando de raiva contra Jesus, querendo matar. De repente Pedro, ele começa então a negar, e depois que nega a terceira vez, o galo canta. E quando o galo canta, Jesus, ele pega e ele só olha para Pedro. Gente, você sabe que um olhar, ele fala muita coisa, né? Você que é pai e mãe, você sabe que você fala um parágrafo inteiro em um olhar. Não é uma frase, é um parágrafo inteiro em um olhar. Às vezes as pessoas são um pouco difíceis para entender, mas na verdade, da maneira que você olha, você fala. O que você acha que Jesus, ele estava dizendo para Pedro naquele momento? Será que Jesus, ele estava com um olhar de tá vendo quem você é? Tá vendo o que você fez? Tá vendo como você fracassou? Eu entendo que não chegou o tempo de Jesus, ele exercer juízo sobre nós. E eu tenho certeza absoluta que o olhar que Jesus olhou para ele foi um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, como se ele dissesse através daquele olhar: ainda que você está me negando, eu não deixei de te amar e acreditar em você. Eu não desisti de você, Pedro. Se você soubesse, queridos, como Deus, ele contempla a sua vida. Sabe, às vezes a gente está tão desapercebido, que a gente não consegue entender esse amor e esse perdão do Senhor. Se você soubesse a maneira que Deus, ele olha para você, quando você se sente um nada, quando você se sente realmente, um fracasso, por você não conseguir honrar a Deus. Quando você olha para as suas atitudes e fala assim: poxa, eu falei que ia fazer, que ia ser, e olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou sendo. Aí você faz igual Paulo: miserável homem que sou. Você acha que Deus, ele olha para você e fala assim: realmente, você tem razão, você é um miserável? Deus, ele não faz isso com você. O olhar é um olhar de misericórdia. O olhar de Jesus, ele penetra dentro da nossa alma. E depois de Pedro, então, ele ver aquele olhar, ele sobe o segundo degrau da restauração, que é o choro amargo do arrependimento.
Aleluias. Versículo 62 de Lucas 22. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Algumas versões falam copiosamente. Chorou muito. Essa palavra aqui, chorou amargamente, no grego, é a palavra que traz sentido a água podre, a água suja. Às vezes você já ouviu falar que quem está chorando na presença do Senhor, na verdade está lavando a sua alma, e realmente é isso que está acontecendo. Pedro, ele estava tendo um choro de tristeza, um choro não por medo da consequência do pecado, mas um choro por causa do pecado, por ter cometido aquilo. Ele sai dali chorando amargamente. É o choro do arrependimento. Se você não passar por esse processo de se arrepender, não é possível a sua vida ser restaurada. Você precisa entender o amor de Jesus, a misericórdia, a compaixão de Deus, mas você precisa também ter uma atitude de quebrantamento. Eu sei que arrependimento não é só quando você chora. É possível você se arrepender sem chorar. Porque arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Arrependimento é quando você sai daquele lugar, não é com a maquiagem borrada, não, isso pode acontecer, e é glorioso isso acontecer. Mas o arrependimento é quando você levanta daquele lugar, sabe, e promete para si mesmo, e com todas as suas forças você luta para nunca mais ser a mesma pessoa, para nunca mais cair naquele mesmo erro. E se isso acontecer, novamente você vai se posicionar e falar: não, eu não aceito o Senhor, eu errei, eu deslizei, mas novamente eu vou lutar. E você continua lutando. É o choro do arrependimento. O terceiro degrau que Pedro ele subiu para a restauração foi o impacto do túmulo vazio. Sabe que eu não entendo o que estava na cabeça daqueles homens. Jesus, ele ficou 3 anos com eles, e durante todo esse tempo ele sempre mostrava o que ia acontecer. Ele falava que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, mas quando ele morre, gente, eu penso que se eu tivesse a oportunidade que eles tiveram de viver com Jesus e saber que Jesus ia ressuscitar depois do terceiro dia, quando Jesus fosse sepultado, eu ia fazer acampamento na porta do sepulcro. Eles sabiam que Jesus ia ressuscitar, mas fizeram de conta como que se nada fosse acontecer. E no momento que Jesus ele ressuscita e aparece para Maria, e ela fala: vai e fale para os discípulos, e fale para Pedro que eu ressuscitei. Pedro então ele corre para aquele lugar. E a Bíblia diz aqui, vamos ler no versículo 12 e o 11 e 12 do capítulo 24 de Lucas. 11 e 12 do 24 de Lucas. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. E tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro ele ficou maravilhado, porque ele viu que a promessa de Deus estava se cumprindo. E depois dele se sentir maravilhado, ele sobe o quarto degrau da restauração, que é a inclusão. Quantos de vocês
por quebrarem uma aliança com Deus, já se sentiram indignos. E já pensaram que Deus, Ele faz com você o que você faz com um papel, que você está escrevendo e erra, de repente você pega aquela folha, amassa, ela não serve mais, joga no lixo. Quantos de nós nos sentimos cortados por Deus? Só que Deus, Ele não desiste da gente. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto você está vivendo a esperança. E às vezes você pensa, sabe, tipo, Deus, eu acho que já era. Sabe quando você vê que parece que o plano fracassou, o plano falhou? Mas para Deus, o plano nunca falha. O plano não fracassa, porque Ele restaura todas as coisas. Vamos para Marcos, no capítulo 16. Marcos 16. Hoje está tão facinho para abrir a Bíblia, né? Só o Novo Testamento, coisa gloriosa. Marcos 16, eu quero ler com você o versículo 6 ou 7. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Por que Deus, aliás, Deus não, foi um anjo que disse isso para aquelas mulheres? Por que ele falou assim, novamente, vai e fala para os discípulos para ir para Galileia, para eles saírem de onde eles estiverem e ir para Galileia, que lá eu vou encontrar eles. Aí o anjo parece como se ele fizesse uma observação e fala: ei, Maria, fala para os discípulos, mas fala também para Pedro. Fale para Pedro. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabia o que estava passando no coração de Pedro. Ele sabia que quando chegasse essa convocação ali, que o anjo deu a Maria, ele ia pensar: tá, vocês podem ir, mas para mim eu não vou mais, porque eu já neguei a Cristo, eu já neguei a Jesus. Ele não se achava mais digno de ser contado como um discípulo, como um apóstolo. É por isso que Deus, sabendo desse sentimento do coração dele, olhou para ele, olhou para os discípulos ali, e através do anjo falou para Maria passar para ele essa mensagem: vai e fala para Pedro também. Aí você imagina agora, gente, você já sentiu medo quando você era criança? Você fez uma arte e pensava: quando eu chegar em casa, né? Uma vez eu lembro que eu brincava de estilingue lá no quintal de casa, e a gente colocava lá o alvo, eu e meu irmão, e tal, e tinha aquela caixa d'água em cima assim, e um cano de PVC, e numa dessas estilingadas a pedra pegou bem no cano. Parecia uma cachoeira descendo. E minha mãe falou assim: você vai ver a hora que seu pai chegar. Mas meu Deus do céu, que angústia que eu passei naquele momento. De Jerusalém até Galileia, em linha reta, é mais ou menos 120 quilômetros. E eles iam a pé. Aí chega esse recado ali em Jerusalém para eles irem para a Galileia. Como não tem estrada em linha reta, então provavelmente tinha curva, uns 150 quilômetros eles caminhando. Aí você imagina as marteladas na consciência de Pedro que ele estava recebendo de si mesmo. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver quando você encontrar Jesus. Ele vai te descascar. Ele vai te humilhar. Ele vai te chicotear. Ele vai olhar para você e falar assim: você está vendo? Eu já tinha falado. E mesmo tendo falado, você ainda errou. Irmãos, imagina a consciência desse homem. Mas ele continuou. Até que eles chegam ali na Galileia. E quando chegam, eles não encontram Jesus. Eles esperam por um tempo e não encontram o Senhor.
E aí Pedro então ele pensa assim, então já que Jesus não está aqui, eu vou pescar. E eles foram para o barco. Pedro, como ele era assim, como uma autoridade entre os apóstolos, os outros discípulos falaram, nós vamos também. E todo mundo subiu no barco e foi lá para a beira do mar e começou a pescar. Passaram a noite toda pescando. Até que de repente, Jesus, ele aparece naquele lugar. E aqui está o quinto degrau que Pedro sobe para ter a restauração. João capítulo 21. Aleluias. João 21. E o versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? E depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. E disseram-lhe uns aos outros, nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que eram ele. Olha só, eles ficaram tiveram uma noite frustrada, sem pegar nada, sem pegar um peixe. E de repente de manhã, quando eles olham para a margem ali da praia, tinha um homem de pé. E era Jesus, e eles não reconheceram. E sabe como Jesus se dirige àqueles 12 homens? Na verdade já era apenas 11, porque um já tinha morrido, que era Judas. Como que Jesus ele se dirige àqueles 11 homens? Que todos amedrontados fugiram daquele lugar do Getsemane. Como Jesus se dirige a Pedro que o negou. Ele olha para eles e no versículo 5 ele fala, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Ele poderia muito bem olhar e falar assim, seus covardes, ei, vocês que abandonaram e saiu todo mundo correndo, vocês que não ficaram ninguém comigo, seus medrosos, seus fracassados, tem alguma coisa para nós comer aí? Não, ele olha para eles e trata eles como filhos. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que nós fazemos, os nossos deslizes, ele não apaga nossa identidade de filho diante de Deus. Ainda que o filho se afaste como filho rebelde, o filho pródigo, sabe? E se apega às coisas desse mundo e acabe se pegando assim, vivendo como no meio de porcos, vivendo num lamaçal. Para Deus não é, sabe, como que fala uma pessoa que era filho e deixa de ser filho pela justiça? É emancipado? É isso? Órfão? Sei lá, né? Mas Deus ele não trata essa pessoa como não um filho. Ele olha e fala, é meu filho, está longe, mas é meu filho. Jesus ele olha para eles e fala assim, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E os discípulos então, sem reconhecer até o momento, falam, não, nós não temos nada para comer não, hoje a noite foi difícil, não pegamos nada. Jesus olha então e fala, então faz o seguinte, joga a rede um pouquinho para a direita. E quando eles jogam a rede, eles começam a puxar. A Bíblia diz que pegaram 153 grandes peixes. Não conseguiram arrastar as redes. E eles já eram pescadores, a maioria deles. Eles sabiam que naquele horário, já era hora, não pegou até aquele horário, enrola a rede, lava e vai embora. Na outra noite tenta. Mas quando eles viram esse milagre, João olhou para Pedro e falou assim, é Jesus, ele veio nos encontrar, Jesus ele está aqui. Pedro ele não pensa duas vezes, ele pula do barco e ele vai ao encontro de Jesus desesperado ali.
Talvez, sabe, tipo assim, naquela viagem de Jerusalém a Galileia, mais de 150 quilômetros ali, pensando, o que eu vou falar quando eu chegar para ele? Porque, irmãos, isso passa na nossa cabeça. Você vê que o filho pródigo, quando ele estava lá querendo comer a comida dos porcos, ele começou a pensar, eu vou chegar, o que eu vou falar? Bom, eu vou chegar, meu pai vai estar bravo. Então o que eu tenho que fazer? Vou formar aqui um texto. Eu vou chegar e falar, pai, me perdoa. Pedro, com certeza, ele já estava com seu script pronto para chegar, talvez se prostrar aos pés de Jesus. Mas quando ele chega, aleluias, quando ele chega ali naquela areia, ele sobe o 6º degrau da restauração. Porque ele chega e o cenário que está preparado era o mesmo cenário da queda dele. Quando ele chega armado, preparado para se confessar, para pedir perdão para Jesus, antes de Jesus dizer uma palavra, e antes de Pedro se manifestar também, ele percebe que naquele lugar havia uma fogueira acesa. E naquele momento, Jesus olhando para ele, é como se o Senhor estivesse falando, eu preparei isso aqui para curar a sua alma agora, porque foi diante de uma fogueira que você me negou. A última fogueira que você viu, você estava dizendo que não me conhecia. A última fogueira que você viu, você estava blasfemando contra mim. Agora, diante desse cenário, eu vou restaurar a sua vida. Sabe, quando você começa a buscar restauração, Deus, ele prepara coisas que você vai ter que enfrentar e você não gostaria, mas é necessário para que haja cura. Irmãos, os nossos pais falavam que remédio doce não cura. Os remédios que eram melhores para o corpo humano, às vezes é o que mais doía, não é? Já tomou uma injeção de bezetacil? Está lembrado? Para sarar uma bactéria, a dor que ela trava toda a sua perna. Você fala, está doendo, mas depois de 3 dias você está sarado. Deus, ele prepara ambientes para você se lembrar de onde você caiu e ali ser restaurado por Jesus. Pedro, ele traiu na fogueira e ele foi restaurado na fogueira. Porque antes deles conversarem, a primeira pessoa que dirige a palavra é o próprio Jesus. Ele olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus, ele tinha certeza absoluta que Pedro amava ele. Sabe, Jesus, ele não duvida do seu amor. Jesus, ele não duvida que você ama ele. Mas ele faz essas perguntas para você entender, para você perceber o quanto você o ama. E da mesma maneira que diante de uma fogueira, 3 vezes Pedro negou, diante também de uma fogueira, e no Novo Testamento, aqui no Evangelho, você só encontra essa palavra fogueira nessas 2 passagens, na queda e na restauração. Depois ela vai aparecer novamente só lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele desce do barco, ali que foi naufragado, cai numa ilha, e depois ele vai alimentar uma fogueira para se aquecer, e uma cobra salta ali e pica ele. É a outra passagem que vai aparecer fogueira. Mas no Evangelho é só essas 2 vezes, na queda e na restauração. E diante de uma fogueira, 3 vezes ele negou. Diante de uma fogueira, 3 vezes Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor. Sabe, eu fico pensando
o nó da garganta que deu nele. Porque como que ele poderia fazer essa afirmação, embora ele amasse, sabendo que ele tinha negado? Sabe, porque quando vem uma pergunta e você dá uma resposta, pode vir uma outra afirmação sobre aquela resposta que você deu. E eu tenho certeza que esse nó na garganta de Pedro era o medo dele falar, Jesus perguntando, Pedro, tu me amas? Pedro, todo acanhado, envergonhado, falou, Senhor, eu te amo. O medo dele era Jesus olhar para ele e falar assim, então por que você me negou? Mas não foi isso que aconteceu. Porque novamente Jesus, ele olha para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Sabe quando você está falando sério com alguém, e no primeiro momento você está tendo aquela conversa com seu filho, com seu marido, a pessoa pensa, não, é apenas uma conversa normal, e na verdade não, a outra pessoa, ela quer tratar um assunto sério, e ela fala, ei, eu estou falando com você, você me ama? Pedro toma aquele choque novamente, e ele, com medo de responder, ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o medo de ouvir a resposta, então por que você me negou? Quando a restauração, você está pensando que Deus ele vai puxar a capivara e vai colocar na sua cara assim? Sabe, puxar o teu antepassado e vai colocar na sua cara, por que você fez isso se você me ama? Por que você fez aquilo se você me ama? Ele não faz isso, porque ele sabe de tudo, de todas as coisas, ele sabe o que você fez. Qual foi a pergunta que Deus ele fez para Adão no momento que ele tinha caído? Adão mudou, Eva mudou, mas Deus não mudou a sua atitude, mesmo sabendo que eles estavam fazendo algo errado. Sabe por quê? Deus não viola a aliança que ele tem com seus filhos. Adão ele pecou e ele ficou envergonhado, e chegou na hora da viração do dia, como era de costume, Deus começa a passear no jardim, e Adão começa a ouvir os passos do Senhor ali, e Deus começa a chamar Adão. Adão então ele se esconde, e Deus insistindo, chamar, Adão, onde você está? Adão, Adão. E Adão escondido, e de repente, cheio de vergonha, ele fala, Senhor, estou aqui. Deus ele olha para Adão, e a pergunta que ele faz para Adão, não é o que você fez, mas aonde você está. A gente tem se deparado com pessoas que está esperando encontrar um nível de perfeição para estar aqui na presença dele. E para mim isso é uma grande loucura, sabe? Porque é como se eu tivesse doente, encamado, e eu pensasse, não, eu só vou no hospital depois que eu tiver sarado. Aí eu vou lá fazer uma consulta para o doutor, só para ele afirmar que está tudo bem. E não é assim. O hospital foi construído para pessoas como a mim. Pessoas estudaram, estão naquele lugar atendendo para pessoas como a mim. Então eu, enfermo, devo ir lá para lá receber cura e restauração. Deus, ele é o médico da nossa alma, e ele veio para restaurar o pecador. É na presença dele que vai haver purificação, é na presença dele que vai haver restauração. E pela terceira vez, Jesus olha para ele, e Jesus cura a presunção de Pedro. Porque a terceira vez que Jesus pergunta, ele fala assim, Pedro, tu me amas mais que esses irmãos? Mais que esses discípulos? Sabe por que Jesus estava fazendo aquela afirmação? É porque quando Pedro estava falando com Jesus, antes de tudo aquilo acontecer, ele falava assim, todo mundo vai correr, todo mundo vai te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Aí Jesus vem e toca naquela ferida, fala assim, e aí? Você me ama mais que esses?
Pedro, então, a Bíblia diz assim que ele ficou entristecido. Sabe, gente, a cura, quando Deus ele libera em uma restauração, realmente é um processo doloroso. Quem aqui já fez um corte e precisou dar ponto em algum lugar do corpo? Eu tenho várias taios aqui na cabeça, que a gente ia no Igapó, lá em Londrina, escorregava aquelas pedras, batia a cabeça quando criança e cortava. E quando você machuca, dói um pouco. Beleza, dói, sangra. Aí o pai olha e fala assim, o negócio tá grande, tem que te levar no médico. E quando você chega no médico, não tá mais doendo, não tá mais sangrando. Só que aí, o enfermeiro, para fazer a sutura, ele vai pegar, ele vai jogar uma água ali para lavar aquele sangue que estava. Essa água já começa a queimar um pouco. Aí ele pega uma agulhinha desse tamanhozinho e ele abre aquela ferida. E lá dentro ele dá anestesia. Não dói? Quando Deus ele traz restauração, ele faz exatamente isso com a nossa alma. Ele abre o lugar que está podre e começa a limpar. Mas o ponto bom é que depois vem a cura. Porque se você pensa que o tempo vai tratar todas as coisas, você está equivocado. O tempo não trata. O tempo faz as coisas piorar muitas vezes. Sabe, às vezes nós temos doença em nossa alma, feridas que a gente não quer tratar, e a gente olha por cima, tá tudo bem, e na verdade está como um câncer, que ele está crescendo para dentro, criando raízes, contaminando lugares que estavam sadios, só porque você não quer tratar. E o 7º degrau da restauração de Pedro foi o comissionamento. Em João capítulo 21, aqui no versículo 15 ao 17, quando Jesus ele faz as perguntas para Pedro, ele começa então a falar para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas, então cuida do meu povo, então pastoreia a minha igreja. Quando Pedro ele pensava que ele já era uma carta descartada, Jesus ele olha para Pedro e fala assim: eu conto com você, para você cuidar deste povo, para você cuidar dessas pessoas. E a vida então dele foi restaurada naquele lugar. Depois dali, queridos, sabe, Pedro ele não teve mais vacilos. Ele começou a pregar com autoridade. 3.000 pessoas, 5.000 pessoas se convertendo através das mensagens, ao ponto dele estar realmente, depois de restaurado, aí sim ele estava pronto para morrer por causa de Jesus. E não está na Bíblia, mas os historiadores relatam que quando Pedro ele foi morrer, ele foi sentenciado para ser crucificado. Só que quando ele recebeu essa sentença, historiadores dizem que ele não aceitou ser crucificado da maneira convencional. Assim, ele falou: eu não sou mais digno de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifiquem, mas me coloquem de cabeça para baixo, porque nem de morrer semelhante a ele eu sou digno. E Pedro foi valente até a morte, foi martirizado, cumpriu com êxito a missão. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu dele. E se você tem um comportamento de Pedro, nós falamos aqui várias fases da vida dele, independente da fase que você esteja vivendo, Deus ele continua olhando para você. Deus ele continua acreditando que um dia, quem sabe esse dia é hoje, é agora, esse momento, o seu coração vai se abrir e você vai permitir que Deus ele entre com restauração, assim como ele restaurou a vida de Pedro. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar. Aleluias. Eu gostaria que você falasse com o Senhor. Aleluia. Se existe algo que precisa ser
restaurado em sua vida. Fale com Jesus nesse momento. Sabe, se você está tendo esse comportamento, tipo, é um Pedrão que está vivendo dentro de você. Você fala, meu Deus, como eu estou sendo cabeçudo como Pedro foi. Como eu estou sendo, Senhor, tolo como Pedro foi. Como eu estou sendo inconstante como Pedro foi. Senhor, como eu estou negando como Pedro negou. O mesmo Espírito, o mesmo Jesus que restaurou a vida de Pedro, Ele está aqui para restaurar também a sua vida. Então fale com o Senhor. Ore com Ele. Fale com Ele em nome de Jesus.